Padre Inácio, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é com grande alegria que estamos hoje aqui na FM Dom Bosco para tratar desse tema aqui sobre os arautos do Evangelho. Graças a Deus temos casa também aqui em Fortaleza. Muito bem. Falando sobre carisma, Padre Inácio, qual é o carisma dos arautos do Evangelho? Boa pergunta, Breno, porque toda instituição católica, né, assim como o autor dizia que a Igreja Católica é uma mãe que produz assim filhos de acordo com as suas necessidades. Em cada época histórica, Deus cria novos carismas. E os arautos do Evangelho têm uma da peculiaridade como do carisma, a liturgia, através da beleza da liturgia, através da manifestação da liturgia, através das missas, do coro. E é uma das atividades também que os arautos desenvolvem, a liturgia, a beleza da liturgia. Faz parte do carisma dos arautos. Padre Inácio, o senhor poderia explicar melhor, na sua essência, né, como é que começou os Arautos do Evangelho pelo seu fundador? O senhor poderia explicar quem foi o fundador dos Arautos do Evangelho? Perfeitamente, ótima pergunta. O nosso fundador, ele se chama Monsenhor João Cladias, inclusive ele veio a falecer no ano passado, no dia 1º de novembro. E nosso fundador, ele também surgiu, primeiramente ele era um estudante, ele foi estudante de Direito também, e junto com outras pessoas começaram a formar um coral de canto gregoriano, e através do canto gregoriano eles foram desenvolvendo toda uma atividade. E os Arautos do Evangelho foram, como foi recordado, a primeira instituição aprovada pelo Papa São João Paulo II no ano de 2001, e justamente o nome Arautos do Evangelho se liga a esse trabalho missionário que os arautos fazem em todo o mundo. Porque São João Paulo II, ele dizia o seguinte, para um discurso dele, para fazer surgir uma nova idade de evangelização, são necessários arautos do Evangelho que conheçam a fundo o coração do homem contemporâneo e sejam ao mesmo tempo contemplativos e apaixonados por Deus. E através dessa mensagem, através desse trabalho junto aos jovens, esse trabalho de evangelização, que surge os Arautos do Evangelho. Esse carisma que nasceu no Brasil, propriamente em São Paulo, mas está espalhado em mais de 60 países. Meu querido Padre Inácio, essa palavra Arautos do Evangelho, como é que o senhor poderia explicar de uma forma simples para quem está ouvindo? Ótimo, boa pergunta. Porque o nome Arautos do Evangelho, todo mundo já deve ter visto algum filme de época, principalmente assim do período medieval, que no tempo que não tínhamos rádio, não tínhamos nem jornal propriamente, chegava numa praça pública, aquele que era o representante que abria uma espécie assim de pergaminho, abria-se um texto e começava a proclamar na praça aquilo que o rei queria. E esses são chamados os arautos. Arautos quer dizer anunciadores. Aqueles proclamadores, uma pessoa que proclama algo. E justamente Arautos do Evangelho, como eu tinha explicado há pouco, é justamente um título que São João Paulo II usou, quer dizer, um proclamador do Evangelho. Uma pessoa que chega em algum local para proclamar o Evangelho. E justamente a essência dos Arautos do Evangelho está nas atividades missionárias. Os Arautos têm casas em 60 países, temos casas na África, e também temos, como um desses que visitaram a sua casa, mais de 200 jovens que constantemente viajam todo o Brasil, a cada dia, visitando diversas famílias, levando esta palavra em casa. E justamente dentro também, pode observar do símbolo dos Arautos, tem esse brasão, que veja assim no hábito dos arautos, este brasão significa o quê? Tem os 3 pontos, no centro, Eucaristia, que são chamadas 3 alvuras, aquilo que caracteriza a Igreja Católica. Eucaristia, Nossa Senhora e o Papado. As chaves pontifícias, essa chave que liga o céu e a terra, essa chave de São Pedro. Então, esta é a essência do ser católico e esta é a atividade dos arautos. Arautos do Evangelho quer dizer proclamadores, anunciadores desta boa nova. A palavra evangelho quer dizer isso. Uma boa nova que já não é tão nova, mas que sempre ela tem esse significado de renovar, de sempre trazer uma mensagem atual. E é isso que os arautos vão. Inclusive, uma pessoa uma vez, recordando isso, desta missão dos arautos e o porquê do nome, uma pessoa disse assim, olha, os arautos evangélicos são muito modernos. Ele dizia em que aspecto? Ele falou assim, modernos, não no sentido de usar um tênis, de usar assim um jeans, são modernos no sentido que levam nosso Senhor Jesus Cristo, a evangelização até as pessoas, através da casa das pessoas. A gente tem esse trabalho através da internet, mas principalmente o contato pessoal, que é algo que é indispensável e essencial, como aconteceu na sua casa. Que foi fantástico, por sinal, né? Foi uma indicação de uma colega nossa que trabalha aqui, que eles sempre pedem sugestões de mais pessoas, né? Sim. E eu achei belíssima a forma
de evangelização que eles fizeram. Uma coisa simples, Sim. momento de oração, momento de contemplação, uma apresentação do trabalho dos Arautos do Evangelho, que as pessoas precisam conhecer mais, né? Sim, A gente exatamente. sabe que o nosso mundo vive tão conturbado, a gente fazer uma pausazinha ali, fazer um momento de oração, de prece, faz bem ao coração e à alma. Deixa eu perguntar ao padre, Sim. hoje a enquete aqui, você estava Opa. ouvindo, né, nos tava ouvindo, bastidores, eu gostei do tema, viu? sobre a morte, A né, morte. rapidinho. Você tem medo da morte? O que o senhor responderia? Se o senhor não fosse padre, vamos Sim. tirar. Se o senhor não fosse padre, o que o senhor ia responder para mim? Eu responderia que sim. Mas só que a gente tem um autor, uma vez dizia assim, fizeram uma pergunta, né? Até fazendo uma vez um autor, fazendo uma crítica à Igreja Católica. Eu gostei muito da resposta. Ele dizia assim, a Igreja Católica parece que trata muitas vezes a respeito da morte para assustar. Ele dizia assim, a Igreja Católica não se preocupa com a morte, ela se preocupa com a vida. Né? Ela se preocupa com a vida e a morte justamente não tem quase que uma razão de preocupação. Ela vem, como foi recordado. Mas a gente deve ter sempre aquela certeza daquela graça que a gente reza na Ave Maria, né? Agora e na hora da nossa morte. São 2 momentos que a gente deve pedir. Uma, a graça de uma vida boa, santa, e a graça do momento da própria morte. Então faz parte da nossa natureza. Nós somos um ser composto de corpo e alma. Enquanto que a alma necessariamente deseja o céu, deseja a eternidade, ela tem esse sede de infinito, o nosso corpo por um instinto, que é chamado instinto de conservação, de preservar a própria natureza do próprio corpo. Esse instinto pede que a gente faz que a pessoa tenha medo da morte, e isso nos salva de não ficar caminhando na janela de um prédio, por exemplo. Isso faz que a gente tenha medo de cair, isso faz que a gente tenha diversos medos para proteger o nosso próprio corpo. Mas saber que quando a pessoa adquire um certo grau de virtude, saber que o nosso lugar é o céu, a gente começa a sentir, como diz, esse desejo do céu e amar mais ir para o céu do que permanecer nessa terra. Então, por instinto mesmo natural, a gente tem esse medo da morte. Mas, quando a gente compreende que a vida mesmo é da eternidade, é junto de Deus, aí a impressão muda. Quero pedir que o padre dê uma bênção especial a quem está ouvindo a FM Dom Bosco em casa, no trabalho, no trânsito, que essa bênção chegue a todos os corações que mais precisam. Com grande alegria vamos dar esta bênção, que ela se estenda também para todos os parentes, aqueles que estão nos ouvindo e que participam também aqui e auxiliam a FM Dom Bosco. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Obrigado, padre Inácio, pela visita. Um abraço a todos dos Arautos do Evangelho.